Não perca a oportunidade de se conectar com personagens cativantes, explorar temas profundos e refletir sobre suas próprias experiências. Este vídeo promete inspirar, entreter e talvez até mesmo proporcionar uma nova perspectiva sobre os desafios da vida e do amor. Então, junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios do coração humano. Está pronto para se emocionar? Então, vamos lá! Quando eu tinha 25 anos, meu meio-irmão David veio morar conosco. Nossos pais haviam acabado de se casar e ele precisava se mudar para nossa casa para conseguir um emprego na cidade. No início foi um pouco estranho, afinal, mesmo sendo uma família, éramos praticamente estranhos. Nunca havia tido contato com ele antes de sua chegada. David é alguns anos mais novo do que eu, cheio de energia e sempre muito carinhoso. Lembro-me de como ele parecia um pouco tímido no primeiro dia, mas logo relaxou. Foi engraçado como a estranheza inicial desapareceu com o tempo. Ele tinha um jeito especial de fazer com que as pessoas ao seu redor se sentissem confortáveis. Logo, estávamos compartilhando refeições, rindo juntos e descobrindo interesses em comum. Adorávamos assistir dramas e filmes, passando horas no sofá todas as noites, comentando cada cena e rindo como se fôssemos amigos há anos. David também ajudava muito em casa, sempre disposto a dar uma mão e com um jeito doce de se preocupar comigo. Se eu parecia cansada ou estressada, ele sempre perguntava se estava tudo bem, se oferecia para fazer chá ou simplesmente sentava ao meu lado em silêncio, fazendo companhia. Era reconfortante ter alguém assim por perto. Em uma noite quente depois de um longo dia, estávamos na varanda tomando uma limonada gelada. Foi então que ele me contou sobre seu novo emprego, suas expectativas e ansiedades. Ouvi atentamente, encantada pela paixão que ele demonstrava pelo que fazia. Em algum momento, nossos olhares se encontraram. Eles descobriram aquela faísca de uma maneira diferente e mais intensa, mas logo foi sufocada pelo fato de ele ser agora meu meio-irmão. Não podia permitir que esses sentimentos confusos se fortalecessem, embora, ao mesmo tempo, não pudesse negar a conexão que começava a surgir entre nós. Era algo além da simples convivência familiar. Assim, nosso relacionamento continuou a crescer, cheio de risadas, conversas profundas e uma proximidade cada vez maior. Com seu jeito charmoso e carinhoso, David aos poucos conquistou um lugar especial em meu coração. Porém, não tínhamos ideia de que essa mudança era apenas o começo de algo muito maior e mais complicado. Essa era apenas a introdução de como tudo começou, mas com o passar dos dias, a convivência diária trouxe à tona sentimentos e situações que eu nunca poderia ter previsto. Com o tempo, David e eu passamos a compartilhar muitos momentos juntos. Embora nossa casa fosse grande, parecia que sempre preferíamos ficar perto um do outro, rindo até tarde da noite. Ele sempre encontrava uma maneira de me fazer rir, mesmo nos dias em que eu estava mais cansada ou ocupada com o trabalho. Lembro-me de uma noite em especial, enquanto assistíamos a um filme de comédia que ele escolhera. As escolhas dele sempre tornavam os filmes interessantes. Sentados juntos no sofá, durante uma cena particularmente engraçada, ele riu tanto que acabou derramando sua pipoca por toda parte. Nós dois rimos até as lágrimas rolarem. Naquele momento, percebi o quão bom era estar ao lado dele. Ele trouxe uma leveza e uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Nossas conversas eram profundas, falávamos sobre nossos sonhos, medos e esperanças. Sua visão otimista do mundo me influenciou de forma positiva. Sentia que podia falar sobre qualquer coisa sem medo de ser julgada, e ele parecia sentir o mesmo. Era como se tivéssemos criado nosso próprio mundo, onde nada de ruim poderia nos atingir. Numa noite, enquanto estávamos na varanda bebendo vinho branco gelado, ele mencionou que o ar-condicionado de seu quarto estava quebrado. Disse que o calor lá dentro estava insuportável e perguntou se poderia dormir no meu quarto por algumas noites até que o problema fosse resolvido. Pensei sobre isso por um momento e sinceramente não vi nenhum problema. Afinal, éramos uma família e confiávamos um no outro. Naquela primeira noite, ele dormiu no meu quarto. Coloquei um colchão no chão para ele e brincamos juntos antes de dormir, como se estivéssemos acampando. Enquanto eu estava deitada na cama, ouvia sua respiração suave e uniforme.
Aquela proximidade trouxe uma estranha sensação de conforto e preocupação ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a rotina foi a mesma. David dormia no meu quarto e comecei a me acostumar com sua presença. Às vezes, antes de dormir, conversávamos no escuro, compartilhando histórias e segredos. Ele falava de suas aventuras na juventude, e eu contava histórias da minha vida antes dele aparecer. Foram momentos íntimos, nos quais senti uma conexão cada vez mais forte com ele. Foi em uma dessas noites que percebi que algo estava mudando entre nós. Enquanto conversávamos, ele estendeu a mão e tocou a minha levemente, fazendo um arrepio percorrer meu corpo. Havia algo mais naquele contato, algo que ia além do simples carinho familiar. Eu não sabia como lidar com aquilo, mas não podia ignorar a intensidade daquele momento. Dia após dia, noite após noite, a presença de David tornou-se uma constante em minha vida. Aquele relacionamento próximo começou a despertar sentimentos que nunca imaginei que sentiria por ele, sentimentos que, embora confusos, não pude mais negar. Na primeira noite, tudo parecia normal. David estava deitado no colchão ao lado da minha cama, como sempre fazíamos, e nós dois estávamos rindo das histórias que ele contava sobre sua infância. A conversa logo cessou e apagamos as luzes, mergulhando no silêncio da noite. No meio da noite, acordei de repente. Algo estava diferente. Abri lentamente os olhos e na escuridão do quarto vi David se aproximando de mim. Ele estava tão perto que pude sentir sua respiração quente e uniforme. Meu coração acelerou instantaneamente, batendo em meu peito como um tambor. Ele sussurrou meu nome com uma voz suave e carregada de algo que não consegui identificar. Maria. Estava tão perto que pude ver o brilho em seus olhos. Mesmo na escuridão, o quarto estava impregnado de uma tensão palpável, quase elétrica, que me fez sentir completamente vulnerável, como se estivesse à beira de um precipício emocional. Senti uma mistura de medo e excitação. David, meu meio-irmão, alguém que eu considerava da família, estava ali, tão perto que quase podia ouvir seus pensamentos. O que você está fazendo, David? Sussurrei de volta, tentando controlar minha respiração, que agora estava rápida e irregular. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão e tocou levemente meu rosto, passando os dedos pela minha pele. Foi um toque suave, quase imperceptível, mas meu corpo reagiu por inteiro. Fechei os olhos, tentando processar o que estava acontecendo. O toque dele era quente por onde seus dedos passavam, deixavam uma sensação de arrepio. Não consigo parar de pensar em você, ele finalmente disse, sua voz um pouco mais firme, mas ainda sussurrante. A confissão pairou no ar, pesada e intensa, e senti como se meu coração fosse pular do peito. Não sabia o que dizer. Parte de mim queria afastá-lo e dizer que isso estava errado, mas outra parte, uma parte mais profunda e oculta, sentiu-se curiosa, intrigada e, de certa forma, ansiando por aquele contato. David se inclinou ainda mais, seus lábios agora estavam a centímetros dos meus. Eu podia sentir sua respiração, e todo o meu corpo estava em alerta. O mundo parecia ter parado e a única coisa que existia naquele momento era ele e eu, perdidos naquela tensão incontrolável. Sem pensar, nossos lábios se encontraram. Foi um beijo suave a princípio, hesitante, mas logo se tornou mais intenso e cheio de todos os sentimentos reprimidos que havíamos guardado até aquele momento. Foi como se uma represa tivesse rompido, liberando uma torrente de emoções que não podíamos mais conter. Me virei de repente, respirando com dificuldade. David, isso não pode acontecer, disse com a voz trêmula. Mas meus olhos traíram minhas palavras. Ele olhou para mim, seu rosto uma mistura de desejo e confusão. Maria, eu sei que é complicado, mas não posso ignorar o que sinto por você, respondeu com uma voz cheia de emoção. Eu estava dilacerada, meu corpo e meu coração estavam em guerra, e eu não sabia como sair daquela situação. Naquela noite, a tensão entre nós mudou tudo e não mudou mais. Tinha que aumentar, e cada pequeno gesto, cada olhar, ganhava um novo peso. Eu sabia que estávamos pisando em terreno perigoso, mas uma parte de mim não resistiu. Então,
Começamos a nos encontrar com mais frequência, compartilhando momentos íntimos cada vez mais intensos. A linha entre o bem e o mal começou a se confundir, e eu fui pega em um turbilhão de emoções que não conseguia controlar. O que aconteceu a seguir foi uma mistura de confusão e excitação. David me beijou, e por um momento, eu o beijei de volta, quase como se estivesse sonhando. A sensação dos lábios dele contra os meus foi eletrizante por alguns segundos, permitindo-me mergulhar naquele momento, deixando-me levar pelo turbilhão de sentimentos que se acumularam entre nós. Mas então, a realidade bateu forte, e percebi que ele era meu meio-irmão. O fato de estarmos quebrando todas as regras me atingiu como um balde de água fria, e eu imediatamente o empurrei para longe de mim. Sussurrei com uma voz trêmula: David, isso não pode acontecer, é errado. Ele foi embora, parecendo tão confuso quanto eu. Me desculpe, Maria, ele disse. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu simplesmente não consegui me controlar. Sua voz estava cheia de arrependimento, mas também de outra coisa, algo que eu não conseguia esconder. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu tentava processar tudo. Meu coração ainda estava acelerado e o quarto girava ao meu redor. O resto da noite foi um tormento de pensamentos e emoções contraditórias. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia os lábios de David nos meus, seu toque suave na minha pele, enquanto o relógio marcava lentamente. Minha mente estava em tal caos que eu sabia que o que tinha acontecido estava errado, mas também sabia que não poderia ignorar como eu me sentia. Havia uma química inegável entre nós, algo que não poderia ser esquecido ou escondido debaixo do tapete. A tensão que antes era apenas uma faísca, agora era uma chama difícil de apagar. Pela manhã, acordei com uma sensação de peso no peito. O sol já havia nascido, e eu sabia que precisava encarar David novamente quando finalmente saísse do quarto. Encontrei-o na cozinha, fazendo café. Ele ergueu os olhos quando me viu, e por um momento o silêncio entre nós foi ensurdecedor. Maria, ele começou, mas o interrompi. David, temos que conversar, disse, tentando manter minha voz firme. Sentamos à mesa ao lado dele, e expliquei que o que aconteceu não poderia se repetir, que precisávamos manter as coisas como estavam, como uma família. Ele concordou, embora estivesse claro que não estava totalmente convencido. Os próximos dias seriam difíceis. Havia um elefante no quarto que nenhum de nós mencionou. Seguimos nossa rotina, tentando agir normalmente, mas a tensão estava sempre presente. Cada toque acidental, cada olhar demorado, trazia de volta a memória daquela noite. Tentei me concentrar no trabalho, em minhas responsabilidades, mas minha mente continuava voltando para David. À noite, no silêncio do meu quarto, lembrava-me do beijo, do calor de sua presença, e me perguntava como as coisas haviam chegado a esse ponto. A convivência se tornou um delicado jogo de controle e desejo. Reprimidos, ambos sabíamos que havia uma linha tênue entre nós, uma linha que não deveríamos cruzar novamente. Mas a proximidade, a presença constante um do outro, tornava essa linha cada vez mais difícil de ver. Assim, entre a confusão de emoções e a realidade ao nosso redor, continuávamos navegando em um mar de incertezas. Cada dia era uma batalha entre o que sentíamos e o que sabíamos que era certo. Eu não pude deixar de me perguntar se, em algum momento, essa tensão acabaria, se finalmente iria nos quebrar, ou se encontraríamos uma maneira de conviver com o segredo que compartilhávamos. Nos dias seguintes, evitamos falar sobre o que aconteceu. Esse segredo era apenas um peso que carregávamos no peito, uma mistura de culpa e desejo que às vezes não conseguíamos compartilhar com ninguém. Olhei para David e vi a mesma luta refletida em seus olhos. Sabia que ele também estava lidando com aquela turbulência interna, tentando entender o que tudo isso significava. David e eu seguimos em frente com nossas vidas, mas aquele momento marcou profundamente nosso relacionamento. A cada vez que nos encontrávamos, era como se uma sombra pairasse sobre nós, lembrando-nos do que tínhamos compartilhado e das consequências desse segredo guardado. Eles olharam um para o outro, e aquele episódio parecia estar presente silenciosamente entre eles. Nossos olhares sempre se encontravam por um breve segundo, rápido, mas intenso,
pois naquele olhar todo o desejo reprimido estava presente, toda a confusão e culpa. Rapidamente, desviei o olhar, tentando me concentrar na conversa fiada que estava acontecendo ao redor da mesa. Meu coração batia incontrolavelmente. David parecia igualmente perturbado, e notei que mal tocava na comida. Nos fins de semana, quando a casa estava cheia de atividades e nossos pais estavam fora, a tensão parecia diminuir um pouco. Porém, à noite, eu sempre me lembrava de David e daquele momento que estávamos juntos. A briga entre o coração, as emoções e a razão era constante. Para tentar sair dessa, passei mais tempo com os amigos, tentei me distrair por um tempo, mas a marca inquebrável permanecia em minha mente e em meu coração. Mesmo com o passar do tempo, aquele episódio continuava a me atormentar. Que tipos de dilemas você acha que Maria e David enfrentarão no próximo capítulo? Compartilhe suas ideias nos comentários. Além disso, deixe-nos saber qual história você gostaria de ouvir a seguir, a continuação do relacionamento proibido entre Maria e David ou uma nova história de romance e mistério. Deixe sua escolha nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos uma nova história emocionante.